Giro Sergipe. Oferecimento Colégio Santana, educando com propósito. Netis, internet 100% sergipana. E Nativille, da nossa família para a sua. Ele retrata em telas com um estilo só dele. Mulheres, palhaços, músicos. E não para por aí. Ele também cria esculturas dos mais diversos tamanhos. O Giro Sergipe de hoje desembarca em Neópolis e apresenta Deolando, um artista plástico sergipano que, se você não conhece, precisa conhecer. Fizemos um tour pela casa fantástica que ele construiu na cidade, conversamos com familiares e amigos e ainda batemos perna por aí, atrás de algumas de suas esculturas. Preparados para conhecer mais um grande artista sergipano? O Giro Sergipe está no ar. Basta descer na rodoviária de Neópolis para se deparar com uma das obras dele. Deolando Vieira da Silva nasceu em 24 de setembro de 1957, na ribeirinha Neópolis, no Baixo São Francisco sergipano. E foi com o barro das margens do Velho Chico que, aos 12 anos, ele moldou sua primeira peça. Morando no Rio de Janeiro durante 10 anos, foi lá que ele começou sua carreira de pintor. E de volta a Aracaju, em 1988... Ah, peraí, quem vai contar a história dele é ele mesmo. Vamos lá visitá-lo? E não foi nem um pouco difícil achar a casa desse artista por Neópolis. Minha gente, eu tive que puxar esse homem pra fora antes dele me convidar pra entrar. Eu te convido pra sair, porque a gente precisa falar mais dessa casa. Deolando, que casa fantástica! Foi você que pensou nela? Justamente, eu pensei em produzir uma casa diferente de todas as casas, né? Bem, poderia não ser a melhor casa, mas que seria a casa mais diferente, né, seria, entendeu? Aí eu fiz um projeto que você percebe que tem figuras contemporâneas, entendeu? Mas agora eu gostaria que o senhor me convidasse para entrar, que eu quero conhecer mais dessa casa fantástica. É com muito prazer que eu convido você para entrar. Então vamos lá. Logo que entramos, nos deparamos com um pequeno vinhedo e já algumas obras de arte do Deolando. Já na entrada da sala, o destaque vai para os guardiões que ele esculpiu. E já tem história. Deolando, estamos aqui na sua sala, mas eu quero saber, quem são esses guardiões aqui? Bem, aqui nós temos aqui a entrada da casa, dois anjos, né? Dois arcanjos, o arcanjo Gabriel e o arcanjo Miguel. Então,
aqui se configura um portal, entendeu? Que aqui representa justiça e misericórdia. Então, assim, se a pessoa, ao entrar aqui, se não estiver bem, assim, se estiver, né, falando assim, rudemente, né, bem carregado, aí se a pessoa entrar aqui, aí pode passar mal. Mentira, tô ótima! Tá ótimo, tá ótimo, tá liberado, né, rapazes? Tá liberado pra gente conhecer mais da casa? Oxente, com todo prazer. Ai, e eu tô me sentindo ainda À melhor, vontade. porque eu sei que são arcanjos, então a casa tá protegida, né? E com a liberação dos arcanjos, descobrimos o que já desconfiávamos. A casa do Deolando é também uma grande galeria de arte. Deolando, você tem mais ou menos quantos quadros aqui nessa casa? Eu diria que em torno de, assim, 100 obras, assim, ou mais, né? Entre telas e esculturas. Esculturas. Sem contar com as obras em alto relevo, né? Que nós temos aqui também. Então, é bastante obra. É bastante coisa. E eu percebi também que tem muitas telas onde você retrata músicos e você retrata palhaços também, e palhaços músicos. Você tem esse gosto por quê? Isso aqui, a música é uma necessidade para a expansão da nossa alma. O palhaço é uma parte oculta que existe em cada pessoa, vamos dizer assim, porque o palhaço ele se disfarça um pouco, ele se maquia, né? Então ele cria um disfarce, né? A casa tem 3 andares e em todos dezenas de pinturas e esculturas. Mas é no 3º andar que a mágica acontece. Chegamos no ateliê do Deolando, ele já trocou de roupa, porque aqui, minha gente, que ele pinta empregando uma técnica pouco comum aqui na região, que é, Deolando, o espatulado. Eu vou pedir, meu Deus, eu vou pedir licença, eu vou pedir para você pausar um pouquinho essa tela que você está fazendo, para explicar pra gente o que é o espatulado, olhos sobre tela espatulado. O que é isso? O espatulado é uma técnica que já é usada por vários artistas, não tantos assim, mas até no passado se usava, né, o espatulado. E eu aprendi, assim, talvez pela motivação de não estar com muito recurso para comprar tinta, né? Eu cheguei em uma papelaria, né, que eu comprei vários tubos, né, a preço muito acessível, entendeu? Aí eu fiz o desenho da igreja do Rosário aqui da cidade, e aí eu disse, não, essa tinta for barata, então eu vou usar a espátula e vou aplicar, né? Existe, assim, uma dica, um segredo, porque já são muitos anos que você trabalha nessa técnica, né? O segredo é a experiência, né? Com o tempo você vai adquirindo essa experiência, né? Você vai tendo o manejo, né? Eu gosto muito do espatulado porque é uma técnica que imprime mais vigor, mais energia, né? Mais vida ao trabalho, né? Tô adorando porque eu tô aprendendo muito com você. Mas agora eu não vou lhe interromper mais não. Vou deixar você testando essa técnica. Explicar aqui um pouco é fácil, né? Pode? Ah, deixa eu ver como é que eu... Vá.
E não foi só a mim que o Deolando teve a generosidade de ensinar algo do mundo da arte. Um de seus aprendizes é o também pintor e tatuador Francisco Cardoso. Desde criança eu gostei de estar desenhando, trabalhar por questão de desenho, de pintura, de trabalhar com isso assim. Na escola sempre se destacava a questão de desenho e conhecendo o Deolando, meu pai que me levou para conhecer ele, porque ele já tinha muitas artes aqui em Neópolis, já era conhecido. E ele começou a me passar algumas dicas, eu comecei a tentar melhorar meus trabalhos e se envolver mais com arte. E até hoje estou vivendo de arte também, seguindo o exemplo dele, que veio para esse mundo trabalhar com isso, com arte. Além de espalhar arte por onde passa, Deolando também faz bons amigos. Como é que começou essa amizade, hein? Olha, Anne, Samara, eu sempre estudando aqui no Colégio Caldas Júnior e eu passava por aqui e eu via ele pintando aqui nessa casa, ficava sempre admirando. Um certo dia ele me convidou para olhar os trabalhos e eu vim. Eu fiquei observando os trabalhos dele, me encantando com os trabalhos dele. Daí pronto, me apaixonei também pela arte e ficamos uma amizade concreta que até hoje dura por esses 40 anos. Agora, Hélio, o que é que você mais admira de artista plástico para artista plástico? Ele é um artista pioneiro. Ele tem uma técnica na espátula que poucos artistas conseguem imitá-lo. Ele tem uma cor, um ocre amarelado que só ele consegue. E a gente fica seguindo os passos para dar continuidade na artes plásticas, inspirado no artista Deolando. Agora, de amigo para amigo, o que é que você mais admira no seu amigo Deolando? Olha, Deolando é um artista que eu considero muito, né? A gente quando tem problemas pessoais, a gente liga de um para o outro e conversa pessoalmente. Um aconselha uns aos outros, né? É um amigo irmão que eu tenho aqui na cidade. Já você não sai daí que no próximo bloco as histórias vêm com a família do nosso homenageado e ainda tem uma caminhada pela cidade. Ou melhor, pelas cidades, conhecendo mais das obras de Deolando. Por isso não sai daí que o Giro Sergipe volta já. Estamos de volta com o Giro Sergipe em Neópolis, conhecendo mais da vida e das obras do artista plástico sergipano Deolando. No primeiro bloco, o passeio foi pela casa dele. Agora, o mergulho é na trajetória dele. A gente já contou aqui no programa que você começou, a fazer seus primeiros trabalhos ali com barro aos 12 anos, que você é daqui de Neópolis. Mas quando foi que você sentiu que a sua vida estava entrelaçada de fato com as artes plásticas, que você sentiu assim, não vou conseguir abandonar a pintura, não vou conseguir abandonar a escultura? Olha, vamos dizer que na minha vida teve dois momentos interessantes, né? O primeiro momento que eu ainda jovem, né, eu tive uma espécie de visão, e dentro dessa visão eu me via como um artista. Mas eu falava para mim mesmo, mas eu não quero ser um artista, porque artista é uma vida de altos e baixos, essa questão. Mas eu me vi sendo, um artista, Mas a minha decisão para a arte mesmo, veio a partir dos 24 anos, 23 para 24 anos. Então foi quando eu disse para mim mesmo, eu vou ser um artista. Pronto, quando eu disse isso, então tudo que eu via pela frente, era carro, era bicicleta, era pessoas, eu fui desenhando, entendeu? Eu, quando viajava para Aracaju, aí já levava um caderno, um lápis, e tudo ficava, tudo que via, árvores. Aí comecei a estudar o movimento do vento, o tom das águas,
a mudança das águas. Eu comecei a pintar ao vivo, né? Entendeu? Ao vivo, né? Para interagir com a natureza. Então, foi meus primeiros passos, né? E também teve aquela fase, assim, sabe, inicial, como é que eu já... como é que no fundo a arte estava dentro de mim. Então, quando algo está dentro de você, você não pode, né, sufocar. E Deolando, no mundo da arte, quem são suas inspirações? Você tem artistas que você se inspira? Eu sou um autodidata, mas eu procurei assim, mergulhar, né? Então, teve vários artistas assim, do século XVIII, do século XIX, né? Alguns artistas clássicos como Leonardo da Vinci, né? Michelangelo, né? E também teve alguns artistas do século XIX como Manet, né? O expressionismo, o impressionismo de Manet, o cara muito interessante. Teve um artista também que teve uma influência muito forte, né, para mim, foi Van Gogh, né? Eu sempre admiro, né, Van Gogh pela sua força, pela sua energia, pela sua vibração. O cara que não foi entendido na sua época, né? Ele não foi entendido, o cara como é que não conseguiu vender o seu trabalho, mas ele chega, para e diz: eu sei que um dia os meus trabalhos irão valer, né, mais do que o valor das minhas tintas, né? Teve também Paul Cézanne, né, o pai da arte moderna também, um trabalho bem interessante, né? Teve Salvador Dalí, o surrealismo, né, de Salvador Dalí. Então eu fiz uma mistura dessas técnicas, assim, aí, né, procurei criar um estilo próprio, né? Deolanda de Neópolis, e aqui a gente está na divisa com a cidade de Penedo, em Alagoas. Onde é que tem mais obras de Deolanda? Em Alagoas ou em Sergipe? No estado de Alagoas existe mais obras do que em Sergipe, realmente. Além de Penedo, né, que eu tenho em torno de 15 obras ou mais. Só em Penedo? Só em Penedo. Aí eu tenho outras obras em Arapiraca, tem umas 6 obras, sabe? Em Arapiraca, obras não, peraí. interessantes. Penedo é bem aqui, atravessou o rio, está em Penedo, tem 15 obras. Isso. Aqui em Neópolis tem quantas? Em Neópolis, vamos dizer assim, 4 obras. Vamos melhorar isso, Neópolis. Como assim? O filho da cidade. Vamos fazer o seguinte? Sim. A gente está aqui em Neópolis, vamos visitar algumas de suas obras que estão aqui pela cidade, bater perna um pouquinho? Vamos. Aguenta, meu velhinho, bater uma perninha pela cidade. Cadê o velho? Porque eu sou jovem. Então vamos lá. Vamos. Nossa primeira parada é logo aqui na entrada da cidade, na rodoviária, onde começamos o programa de hoje, porque assim que os visitantes e até os próprios neopolitanos chegam... Oi! E os próprios neopolitanos chegam, minha gente, já dando de cara com uma das esculturas do Deolando, que é esse Santo Antônio. Essa foi uma imagem pedida pela prefeitura, né? Me explica melhor como é que ela apareceu aqui, porque na verdade ela não era aqui originalmente, não é isso, Deolando? Não, ela está aqui há uns 3 meses, 2, 3 meses, né? Mas devido à construção da ponta, então houve a necessidade de deslocá-la para este local. É um local provisório, entendeu? Essa imagem ela já tem uns 15 anos, né, que a prefeitura, né, me contratou para fazer. Já para visitar uma outra escultura, o caminho não foi tão fácil, menos ainda acessível.
Deolando, essa obra daqui marca a inauguração do platô de Neópolis. Como é que foi o convite, né, para fazer essa obra e como é que foi esse dia da inauguração há 30 anos atrás? Olha, o pessoal da administração, né, do platô, né, me fez o convite para fazer essa obra, né, que ela se representa, é o marco, né, o início do platô de Neópolis, né? E eu estava presente no dia da inauguração, então foi bem interessante, foi forte esse momento. Já em Aracaju encontramos algumas outras obras. De volta a Neópolis, descobrimos mais uma coisa sobre o Deolando. Ele é vice-presidente da Academia de Letras e Artes de Neópolis. Bem, eu conheço Deolando praticamente desde que cheguei aqui em Neópolis, em 1996. Nós sempre tivemos um laço de amizade próximo, sempre conversamos bastante, trocamos ideias, já tivemos algumas ideias de projetos juntos. Eu já acompanhei Deolando em vários processos de criação artística, inclusive algumas vezes pudemos compartilhar algumas escritas juntos, né? Fazendo poemas, admirando algumas paisagens da nossa cidade e tudo mais. Esse laço artístico ele se fortaleceu mais depois da nossa chegada à academia. Deolando é um dos fundadores da Academia Neopolitana de Letras e Artes e eu cheguei depois, eu sou um pouquinho mais recente. Mas minha chegada à academia fez com que essa parceria aumentasse e a gente pudesse vislumbrar outros projetos, bem como tentar captar recursos públicos para o desenvolvimento desses projetos. Deolando, enquanto artista, ele, na minha opinião, é um artista ímpar, ele tem um processo criativo muito diferenciado, é um artista completo, ele escreve, ele esculpe, ele pinta, né? E os traços característicos da obra de Deolando, eles são bastante marcantes. Só de você observar de longe, você já sabe que é uma obra de Deolando. Para Deolando, eu desejo ainda mais sucesso do que ele tem e principalmente reconhecimento, né? A população sergipana, a população nordestina, brasileira e até internacional precisa conhecer e valorizar ainda mais as obras de Deolando. Mas não é só às artes que o Deolando se dedica, não. Com irmãos e filhos, alguns deles nos contaram algumas histórias. Eu lembro quando ele começou, ele fazia de barro, pegava aquele barro lá de Santana, que ele chama Toá. Aí ele fez Dom Pedro I, fez Floriano Peixoto, fez Dom Pedro II, ele fazia começou daí. Aí ele foi desenvolvendo, depois eu lembro que ele passava também os embolsos para as telas. Aí ele começou aí. Agora eu lembro também que ele começou a viver da arte depois que ele saiu da usina. Aí ele pegou um emprego na Grande Vale, aí depois deixou o serviço e começou a se aprofundar na arte. Se eu não me engano, foi isso. Nossa família sempre apoiou a carreira dele. E ainda hoje apoia, né? E quando ele vai fazer as coisas, ele sempre pede ajuda para mim, assim, vai fazer um transporte. Aí às vezes eu vou levar, dou uma opinião. Agora é ruim de opinião, sabe? Ele não aceita muito minha opinião, mas acaba cedendo. O trabalho dele não precisa nem... É qualquer comentário, né? Só em vocês observar o trabalho dele, você já fica deslumbrando. Eu já roubei uma peça daqui que ele não lembra. Minha mulher, quando vai pegar as peças com ele, fica elogiando, sabe? Ele vai e dá para ela. Eu não peço não, eu pego e carrego. Ele me carrega minhas coisas também, vai, pula essa parte. É algo bem interessante, porque você cresce nesse meio artístico e, quer queira que não, você sente esse impulso da arte, você procura a arte, não necessariamente como nas obras de esculturas ou telas, mas algum outro meio você quer procurar e buscar essa arte, viver e conviver com ela, já que é uma forma é uma conexão muito profunda que a gente tem com o nosso íntimo, né, que a gente expressa, vivencia, então é muito bonito, foi uma inspiração e ainda é. Lá em cima eu vi um quadro, menino, que tem um menino que é a sua cara. Qual a história daquela tela? Aquela tela foi o seguinte, eu acho que eu tinha uns 14 anos, se eu não me engano. Ele estava buscando, talvez, aperfeiçoar mais essa técnica de rosto, pessoas. Aí ele falou, você fica aqui, eu vou fazer uma tela tua.
E eu lembro que foi muito desconfortável. Desconfortável como criança, né? Aquele que olha, fica nessa posição, segura um livro assim, eita rapaz, já tá doendo aqui. Não, mas não pode se mexer, não pode fazer isso e aquilo. Que no início ele demorava um pouco mais para pintar, para desenhar, para o esboço. Hoje você vê diferente, hoje você vê que ele vai muito mais rápido. Ele em pouco tempo já faz aqui um esboço, já faz rapidinho. Então ali foi um pouco mais lento, aí demorou um pouquinho, mas segundo ele saiu bom. Eu parabenizo por fazer essa escolha, a escolha da arte, já que teve momentos da vida, você teve essa bifurcação para fazer uma escolha entre fazer uma vida mais de trabalho diário, que geralmente todo mundo tem, cumprir CLT, e teve essa escolha da arte. Então, eu acredito que essa escolha da arte foi um chamado do teu coração. Então, eu fico feliz e parabenizo por ter seguido esse caminho, essa jornada do teu coração, que é da arte. E espero que todas as pessoas também se inspirem nessa sua escolha e que de alguma forma trilhe um pouco essa jornada, esse chamado do coração, como tu conseguiu, como tu escolheu, certo? Que o Giro Sergipe de hoje se despede. Lembrando que você pode rever esse programa no Globoplay e deixar suas sugestões para os próximos programas através do nosso WhatsApp 981 18 6796. Por hoje é só. Espero que tenha curtido e até a próxima! Giro Sergipe. Oferecimento Colégio Santana, educando com propósito. NETIS, internet 100% sergipana. E Nativille, da nossa família para a sua.